Bom, vamos lá. Ser você mesma não tem preço, não é? E o mais doloroso nem é a rejeição do outro, que às vezes a gente acaba vivendo ou sofrendo. O mais doloroso é perceber o quanto você mesma se abandona para ser aceita. Já refletiu sobre isso? E a pedido de algumas pessoas aqui que comentaram aqui os vídeos no canal, eu vou falar um pouco mais a respeito dessa questão. Né? Eu publiquei um vídeo aí e teve uma boa reverberação, então eu vou falar novamente a respeito desse tema, porque eu acho que chegou aí, né, a quem precisava chegar e de alguma forma mexeu com algumas pessoas. E eu quero começar falando que ser autêntica não é uma coisa fácil, não é uma tarefa fácil. E é só quem já tentou ser autêntico sabe o que isso significa. Sabe o que significa muitas vezes ter o mundo inteiro te questionando, duvidando de você ou de alguma forma se opondo a você. E nesse lugar é comum a gente começar a duvidar de quem a gente é, a duvidar de nós mesmas. E hoje eu quero te mostrar, eu quero aprofundar aqui a respeito disso, por que dói tanto ser você e se sustentar nesse processo. A gente vai falar um pouco sobre isso. E porque continuar sendo você é realmente o único caminho que realmente pode te libertar. E eu sei que muita gente aqui vive tentando não incomodar, se encaixar, agradar. E muitos vivem com medo, né? Medo de perder alguém, medo de ser rejeitado, medo de ficar sozinha. Isso é muito comum. E sem perceber, por conta desse medo, desses medos, você vai virando uma personagem, deixando de ser você, vivendo relações vazias, relações pautadas no ideal do que o outro deveria ser ou do que você deveria ser. E quando você vira uma personagem, aquele amor que chega nunca é para você, nunca é verdadeiro. Porque se você está atuando uma personagem, você também não é verdadeira. Certo? O amor que chega é um amor mascarado. É uma máscara. E ser a gente mesmo exige muita coragem. Muita coragem. Exige aceitar que algumas pessoas vão se incomodar com a sua verdade, não vão tolerar quem você é, não vão tolerar o seu brilho, porque elas mesmas não conseguem brilhar. Então, se o outro não consegue brilhar, você vai deixar o seu brilho? Você vai se deixar de lado? Essa é a reflexão que cabe aqui agora. E eu quero que você reflita. E tá tudo bem que o outro não goste, e tá tudo bem que o outro pense diferente, mas você não precisa deixar de ser você, íntegra, verdadeira, para caber no mundo do outro. Quando alguém te diz que você está errada, muitas vezes não é sobre você. É sobre aquilo que ele não aceita em si mesmo. É sobre aquilo que a pessoa não consegue integrar em si mesma. É sobre o desconforto dela em ver uma pessoa ser aquilo que ela não consegue ser. Percebe? E sim,
Isso vai gerar oposição. Isso gera muitas vezes oposição. A oposição das pessoas. E tá tudo bem. A gente precisa aprender a lidar com o diferente, com quem pensa diferente da gente. Porque se a gente não aceita que o outro pode pensar diferente, a gente não integra a diferença que existe dentro da gente, a partir daquilo que a gente é. Porque aí a gente está tentando provar o nosso valor, provar que a gente vale, provar quem a gente é, e deixando de ser simples assim. E aí a gente está vivendo em função de uma luta, e não em função de ser em essência. E às vezes o outro precisa que você seja para se despertar também, sair do sono profundo que muitas vezes ele está. E eu quero que você saiba que a oposição do outro não significa que você está errada. Porque não existe errado. O que é certo para mim pode não ser certo para você, pode não ser certo para o outro, mas não significa que está errado. É a minha verdade, a sua verdade. E todas as verdades são meias verdades, é uma das 7 leis herméticas. Se você não lê o livro Kybalion, sugiro que você leia. Então a oposição do outro não significa que você está errada, significa que você está viva, que você é autêntica, que você tem uma personalidade, tem as suas ideias. E a gente não precisa viver a partir de ideais, mas a gente pode sim pensar diferente, ter a própria ideia a partir daquilo que nos acontece. Quando a gente busca validação, a gente se perde. Porque nós aprendemos lá atrás a viver na energia da prova, do provar o tempo todo. Provar que é capaz, provar que é boa o suficiente, provar que merece ficar, que merece amor, que merece, provar que merece alguma coisa, qualquer ela que seja. E toda vez que você tenta provar algo, você está na luta, você se abandona, você deixa de ser em essência. E sabe por que que isso acontece? Porque você foi ensinada a acreditar que se você fosse você, você ia perder alguém que você ama. E perder alguém é um medo enorme para quem carrega feridas emocionais, como por exemplo a ferida do abandono. E qual é um outro medo que te prende a esse ciclo, que te mantém presa? O medo da rejeição também. Medo de não ser suficiente, medo de ser julgada, medo de desapontar o outro. E muitas vezes existe uma criança aí dentro de você, machucada, ferida, que não recebeu todos os cuidados necessários e que ainda pede por socorro, pede para ser vista. E a gente projeta isso nas nossas relações, enquanto a gente não aprende a fazer isso pela gente, a enxergar quem a gente é, a enxergar as nossas dores, as nossas feridas, a acolher a nossa criança, a gente vai projetar isso no outro, nas nossas relações, para que alguém venha suprir isso, mas isso é uma ilusão, porque ninguém tem esse poder. Senão, nós mesmos, nós mesmas. E todos esses medos fazem você acreditar que você precisa se moldar para ser aceita, para ser amada, respeitada. E você se desrespeita muitas vezes, passando por cima dos seus valores para manter alguém perto, só para ter alguém, alguém que às vezes não te ama, não te valoriza, nem te enxerga, porque se você não se enxerga, você vai atrair uma pessoa que não se enxerga também. Então, ambos vão, de alguma forma, preencher o vazio do outro. Então, são pessoas que não são íntegras, não são inteiras, não se enxergam. Então, não existe uma troca real, efetiva. E às vezes você acha que está amando, mas você só está tentando não ser rejeitada. Isso não é amor. Não mesmo.
E sabe qual é o ato mais revolucionário que você pode fazer, começar a fazer hoje mesmo na sua vida? Que vai fazer toda a diferença? Quando você começa a se validar. Se autovalidar é um ato de amor próprio. É onde a gente começa a se amar. A gente começa a se validar, a se enxergar. E a sua vida muda quando você aprende a fazer isso. Um dia de cada vez. Um dia após o outro. E leva tempo. Como todo hábito, a gente precisa tornar ele automático. Então, se uma vida inteira eu não me validei, eu preciso aprender. E aprender leva tempo. E a gente precisa trabalhar a autocompaixão. Como você trataria um amigo em dificuldade? Quando você aprende a confiar no que sente, no que sabe, no que percebe, do sutil, sem precisar da autorização de ninguém e às vezes deixando mesmo para lá o que pessoas que você ama pensam e indo para você. E às vezes isso dói, porque é como se fosse errado, a gente não pudesse fazer isso, como se aquilo que é nosso fosse um erro. Quando você se valida, você para de correr atrás de quem não te vê. E você começa a se enxergar de verdade. Você para de tentar se encaixar, porque você se encaixa em si mesma. Você para de implorar por confirmações externas. Você para de colocar as pessoas em pedestais, em altares. E isso é muito importante. Você se reconhece. Você não gira mais em torno de expectativas ilusórias que você cria sobre você e sobre os outros. Você gira em torno de si, em torno da realidade, de quem você é. E isso é extremamente importante. E aí a gente começa a aprender a trocar com o outro sem se perder. Porque o que seria uma vida sem a troca? Sem as relações, os relacionamentos, por mais que desafiadores? Porque é legal trocar com o outro, é legal conviver, é legal ter amigos, é legal ter parceiros nessa caminhada. E a gente precisa aprender a trocar sem se perder. Então, se relacionar é uma troca, mas não é dissolução. O outro é o outro, você é você. Você pode ajustar, ouvir, crescer, evoluir, sem se perder de si mesma. Sem mutilar a sua essência para caber, para se encaixar. Então a troca ela é saudável. Se perder nos relacionamentos, não. Os limites é você que precisa colocar. Ninguém é perfeito. Às vezes um amigo que te ama pode superar um limite. Você precisa se manifestar, colocar esse limite. E às vezes quem vive em função de agradar e viveu por muito tempo se moldando tem essa dificuldade. E qual é o caminho de volta para você? O caminho de volta para você, ele inicia, a sua cura, ela começa quando você percebe que ficar sozinha dói. Mas se abandonar dói muito mais. Muito mais. E se você não se valida, qualquer opinião te derruba. Qualquer rejeição te destrói. Qualquer contradição vira prova de que você não é o suficiente. Mas quando você volta para você, a magia acontece. Ninguém mais tem esse poder. Ninguém mais tem o poder sobre você, senão você mesma. E às vezes é difícil, principalmente quando existe um afeto. E a gente precisa estar presentes, atentos a isso. Às vezes é por isso, a meditação, voltar para si todos os dias, deixar ao outro o que é do outro. E se tem um vínculo, um afeto muito grande, às vezes é difícil. Então a gente precisa se encontrar maneiras para se reconectar com nós mesmos.
Então, ser você mesma tem um preço. E às vezes é um preço muito alto. A gente precisa abrir mão de muitas coisas, muitas companhias, muitos lugares. E você precisa decidir pagar esse preço da autenticidade ou pagar o preço da sua própria ausência no seu corpo, na sua vida. A ausência da sua felicidade, da sua autenticidade. As duas doem. Então você pode escolher qual das duas dores você quer para você. Só que só uma liberta. E se esse vídeo te tocou profundamente, como eu acredito que tenha tocado, tocou até a mim. Eu quero que você deixe aqui nos comentários. Quero que você deixe as suas percepções e responda essa pergunta. Qual parte de você ainda pede validação para existir? Por que você acredita que você não está conseguindo ser autêntica, ser você, se expressar com autenticidade, suas opiniões?